Olá, boa noite. Aguardando a conexão das convidadas. Olá, boa noite. Estamos aguardando a entrada das convidadas. Boa noite, Paula. Suane já está entrando, aguardando a conexão. Suane. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Boa noite, Ana. Carolina. Olá! Estou só aguardando. A Suane já pediu aqui, já autorizei a entrada. Alô? Estão me escutando? Aguardando só mais alguns segundos. Boa noite. Hoje teremos mais uma edição do Papo de Mulher. Só aguardando a entrada, a conexão. Meninas, nós fizemos um teste agora há pouco, deu tudo certo. Estou só aguardando aqui o pedido de entrada. Boa noite, Alê, Amanda. Obrigada pela presença de vocês. Tá, vamos ver. Suane entrando. A Catiane, Camila. Todas elas entrando. É só aguardar mais um instantinho. Opa! Boa noite! Boa noite, Catiane. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. E com você? Tudo tranquilo também. Então, tá ótimo. Estou aqui atendendo aqui a Camila, o pedido dela de entrada. Só mais um pouquinho. É uma novidade esse Insta, como a gente havia falado, né? Agora, algumas horinhas atrás, essa modalidade de 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, você. Agora aqui para completar o time só está faltando a Suane. Então, vamos aguardar mais um minutinho. Bom, meninas, eu vou, assim, né, adiantando, se vocês quiserem ir se apresentando, enquanto a Suane entra, para a gente otimizar também o tempo, né? Aqui a Suane está mandando um recadinho, mas eu estou aguardando a Suane entrar. Gente, quando a gente faz pela primeira vez, fica meio complicadinho, né? Mas daqui a pouco... Mas é só a primeira, depois fica tudo natural, sim. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá. Vamos aguardar a Suane entrar. Enquanto isso, trazendo novamente, né? Hoje é um papo de mulher com o tema tráfico humano, uma realidade. E esse papo vai ser representado pelo Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. A Suane, acho que está tentando aqui algumas vezes. Tá? Tô aguardando aqui, Suane, a sua entrada. Tenta sair e entrar de novo, porque às vezes ajuda, às vezes é a conexão mesmo. Dá uma falhada. Exatamente. Porque não tenho aqui nenhum sinal dela pedindo a entrada. Bom, meninas, vamos lá. Adiantar um pouquinho. Aí, a hora que a Suane conseguir entrar, ela se apresenta. Eu gostaria de saber um pouquinho da história de vocês, a Catiane, a Camila, como começou esse projeto do Libertas Brasil. Vocês poderiam falar um pouquinho disso para nós, por favor? Claro. Quer falar, Camis? É que eu sempre falo a história agora. Então, né? Eu e a Catiane, a gente se conhece da faculdade. Nós dois somos formados em Relações Internacionais. Sempre tivemos uma queda, uma luta, né, pelos direitos humanos. Sempre brigamos por isso. E ano passado, eu e a Catiane resolvemos fazer um mestrado, né? Fazer um projeto de mestrado sobre o tráfico humano. E aí a gente acabou entrando no Grupo Mulheres do Brasil para divulgar o nosso trabalho, né? Os nossos estudos que a gente estava fazendo sobre tráfico humano. E quanto mais a gente estudava, mais a gente via que estava muito próximo da gente, né?
que isso acontecia todos os dias, que não era uma coisa muito... Porque, assim, a nossa imagem de tráfico humano é muito histórica, né? É muito dos navios negreiros. E nisso que a gente começou a conversar, entramos para o Grupo Mulheres do Brasil, e em uma reunião, eu e a Catiane estávamos participando, eu tive que sair da reunião na metade, a Catiane continuou, e aí ela conheceu a Marília, que ela começou a conversar com a Marília sobre direitos humanos, e aí a Marília falou assim, tem uma pessoa para apresentar para vocês que também trabalha com tráfico humano. E aí ela apresentou a Suane, e em janeiro a gente começou a pegar todo o conhecimento, a bagagem que a gente tinha adquirido e que a gente vem adquirindo, que todo dia a gente tem que estudar um pouco mais sobre o tema, né? Porque é algo que evolui todos os dias. E montamos o projeto com a ideia inicial de levar para as escolas, né? Uma discussão sobre o tráfico humano nas escolas. E aí a gente percebeu a carência também na sociedade civil, que não se fala sobre o assunto, e é um assunto extremamente importante, né? Porque tange todas não somente como o tráfico, mas também como a violência contra a mulher, e porque somos 70% das pessoas que são traficadas, que são mulheres e meninas. Então foi uma resposta, na verdade. Eu costumo dizer que o tráfico humano nos encontrou, né? Na graduação a gente já teve uma experiência prévia com o tráfico humano, e depois disso a gente acabou, já existia essa identificação, e depois, não, é isso. E o Libertas, ele nasceu dessa iniciativa mesmo, de falar, de alertar a sociedade civil na questão de prevenção mesmo, para evitar que as pessoas caiam em golpes, né? E acabem se tornando vítima do crime organizado. Meninas, vocês me desculpem, mas eu tô aqui mexendo nos botõezinhos e tá aparecendo um monte de filtro. Eu tô aparecendo com carinho, com coração. O bom que você tá cheio de coração. Eu juro que eu tô tentando dar o meu melhor aqui possível, mas não... Você tem um rostinho, você consegue tirar o filtro, né? Pelo filtro você consegue tirar. Não? Tem um rostinho assim, sorridente, aí nas estrelinhas você consegue tirar. Eu tô apertando aqui no sorrisinho, mas... Bom, mas tá, vamos levar adiante. Tá bom, tá emanando amor pro mundo. A Amanda disse que você tá fofa, mas tá mesmo, Amanda, então... Então, bem, e eu tô aqui tentando achar a Suane, não consigo achar a Suane para ela entrar novamente, não sei se ela saiu, entrou. Aqui, ó, ela manda recado, mas não consigo adicioná-la. A gente vai ter que tentar várias vezes até uma hora dar certo. Bom, eu acho que assim, a Camila já trouxe uma introdução, né? Não sei se a Kati quer concluir o que ela falou, trazer mais alguma informação, que eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu preparei para vocês. E vamos fazer esse papo assim numa leveza, né? Vocês têm muita propriedade, muito assunto para trazer para a gente. Infelizmente não deu certo aqui a entrada da Suane, mas a gente organiza para fazer uma nova live, né, com esse assunto, porque eu acho que a todo instante tem coisas novas, temos que elevar a conscientização das pessoas, né, trazer a público o que é o tráfico humano. Então, Kati, desculpe, se você quiser trazer uma complementação do que a Camila falou, fique à vontade. Só para explicar um pouco da questão do que é o tráfico humano, né? Não sei para quem está acompanhando pela primeira vez. O tráfico humano, o próprio nome diz, né? Tráfico é todo o comércio ilegal de seres humanos. Então, é olhar o ser humano como um objeto, né? Como a minha mercadoria. Então, como o ser humano é a sua mercadoria, você vai querer explorar, né? Você vai tirar de todo o proveito que você puder dessa mercadoria. Então, só contextualizando do que é o tráfico humano. E a gente costuma dizer que é o amo, né, que a gente chama. Então, que é a ação, o meio e o objetivo. Então, a ação é toda a forma como você consegue manter a vítima sobre o seu domínio, né? Então, você recruta, você transporta, você acolhe, você transfere. E aí a gente fala que é o meio. Como é que você consegue mantê-la obedecendo, né? Ou mantê-la naquela situação. Existe um mito muito grande de achar que toda pessoa que está em situação de tráfico humano, né, que a gente fala que é vítima de tráfico humano, está acorrentada. Nem sempre isso acontece. Às vezes, a forma de manter a vítima, né, sob o domínio é com ameaça, coação,
chantagens, né? Que isso também acontece, principalmente quando a pessoa já sabe que a família da vítima, onde mora, enfim, todo esse tipo de ação, né, do crime organizado ou do próprio traficante da rede, consegue manter a vítima sob seu domínio. E o objetivo, que são todos os fins, né, que se encontram para explorar o ser humano. Então, a gente fala de casamento forçado, tráfico humano para fins de prostituição, né, exploração sexual, para fins de trabalho forçado, comercialização ilegal de órgãos, adoção ilegal, né, o que a gente agora tem uma nova modalidade que, né, que sempre está, como você mesmo disse, sempre estão inovando. Então, os pequenos soldados, né, que é o recrutamento de crianças para atuar na linha de frente em guerras. E, enfim, tem vários fins, né? Tem uma infinidade de fins. Então, para contextualizar, o tráfico humano é toda a exploração do ser humano, né? Olhar o ser humano como um produto. Ponto. E assim, eu queria saber de vocês se existe um perfil em que esses traficantes buscam essas pessoas, né? Um perfil mais vulnerável. Como que é a escolha, o encontro desse traficante a essa vítima, né? Porque é uma vítima, ou a pessoa que é traficada, a pessoa, a situação. Existe um perfil? O perfil é você ser um ser humano, né? Somente. Mas assim, somente. A gente fala que a vulnerabilidade econômica se torna o tráfico muito mais fácil para o aliciador, né? Porque você já tem uma vulnerabilidade econômica da pessoa. Mas isso não quer dizer que pessoas que têm um nível de poder aquisitivo não seja traficada. Muitas pessoas com poder aquisitivo também podem ser traficadas. Porque às vezes não é só a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade emocional de uma pessoa, a vulnerabilidade psicológica, porque assim, o aliciador em si, ele vai ter que achar o seu ponto fraco, né? E ali ele vai explorar você e ele vai ver para o que você serve. Você pode servir para um trabalho forçado, ou você pode servir para tráfico sexual, ou em últimos casos, se você for uma pessoa muito agressiva, começa a dar trabalho para o aliciador, você até morta está gerando um lucro para ele, né? Porque ele pode vender os seus órgãos. Então, o ser humano, ele é lucrativo vivo ou morto, indiferente, ele vai lucrar com você. Perfeito, entendi. Assim, é uma realidade muito triste, muito cruel, né? Você imagina, bom, até pouco tempo atrás imaginava só como ficção científica, né? Como séries, filmes, novelas. A gente teve uma novela que trazia o tráfico da mulher, o tráfico sexual. Salve Jorge. Salve Jorge. Foi um importante alerta, inclusive, viu, Ci? Porque quando a novela ela foi ao ar, as pessoas começaram a se conscientizar de que elas, né, que o tráfico humano era algo muito, muito real ali, né, muito presente. E as pessoas começaram a se reconhecer como vítimas, né? E você tem hoje também na novela Amor de Mãe, onde o filho da Regina Casé, né, ele é vendido para... Eu não vou lembrar, eu não assisto novela. Essa eu não estou acompanhando, mas eu sei um pouquinho. Então, mas a partir do... Agora que ela descobriu que a Adriana Esteves comprou a criança, nesse momento que você vendeu um ser humano, né? Você está traficando. As pessoas só não identificaram isso como tráfico humano, mas é um tráfico humano. A partir do momento que um pai vende um filho e outra pessoa compra essa criança, né? E aqui eu sou da Baixada Santista. E a gente teve um caso que saiu no jornal essa semana de um pai que vendeu o filho recém-nascido em São Paulo por R$4.000. Nossa, isso já é caracterizado como tráfico para fins de adoção ilegal. E aqui no território nacional, território brasileiro, existe uma região que tenha um número maior de tráfico? Como que funciona isso? Nós temos a Camis falou um pouquinho sobre a questão da vulnerabilidade, né? Então, a vulnerabilidade econômica, ainda assim, né, é uma vulnerabilidade que é altamente explorada por toda a rede do tráfico humano. Mas o norte e nordeste do Brasil são regiões que são
muito os casos, né, das 241 rotas mapeadas de tráfico humano que a gente tem hoje, predominantemente está no norte e no nordeste do Brasil. O nordeste ele tem a característica do turismo sexual, né, que a gente costuma falar, e o norte do Brasil tem muito aquela questão da população local, né, dessa exploração da população local. Todos que são aquelas pessoas que exploram, né, tem essa exploração do ser humano, né, e como mercadoria, elas sabem que elas são traficantes? Nem sempre elas têm essa consciência, né? Mas isso não descaracteriza o crime. Então, o Nordeste tem essa predominância do turismo sexual, né, de toda a cadeia do turismo sexual, e no Norte do Brasil também. Então, predominantemente estão no Norte e no Nordeste do Brasil, que são as regiões que têm maior vulnerabilidade econômica. E saindo do Brasil, quais são os países que têm um número alto de tráfico? É porque, assim, o tráfico é muito subnotificado, né? Sim. E a gente não vai ter um país que tenha maior ou menor, porque, assim, você tem pessoas que podem ser traficadas em região que tem uma guerrilha, em campos de refugiados, você não consegue mensurar, porque essas pessoas, de certa forma, não existem. Do mesmo jeito que a gente tem o caso muito recorrente de brasileiros ou qualquer outro tipo de nacionalidade que tenta imigrar de forma ilegal para os Estados Unidos, quando elas compram com os coiotes ali a passagem delas pelaquela travessia que você não está contabilizando, também é tráfico, porque muitas pessoas se perdem nesse meio do caminho. A Espanha recebe muita mercadoria, né? Muitas pessoas traficadas, principalmente mulheres, do Brasil para o tráfico sexual. A Espanha é um país que recebe. Portugal, Amsterdã também. E olha que a Holanda, a prostituição é legalizada, né? É uma profissão. E mesmo assim, você tem o tráfico de pessoas. É importante falar, Cia, até abrindo esse gancho, de que o consentimento da vítima, ele é irrelevante, tá? Assim, é porque a gente entra em algumas questões jurídicas, vamos supor. No protocolo de Palermo, que foi o marco, né, que estabeleceu sobre o tráfico humano, ele estabelece que o consentimento é irrelevante em todos os casos, ponto. Assim que a gente começou a assimilar, né, todo esse protocolo, a gente internalizou que o Brasil é um dos países membros, a gente houve uma modificação da lei que disse que o consentimento era sim relevante, desde que a pessoa saiba das condições que estará sujeita. Então isso nunca acontece, tá? Isso para adultos. Para crianças e adolescentes é irrelevante em todos os casos. Então é importante falar que o consentimento da vítima, mesmo que eu saia daqui, eu sou Catiane, estou ciente de que eu vou para a Espanha, vou me prostituir na Espanha. Me falaram, já estou ciente disso. Mas quando eu chego na Espanha, as condições assim, que eu vou estar submetida é totalmente deplorável, humilhante, e eu não tenho consentimento, não tenho conhecimento disso, isso é irrelevante. Então, só para deixar claro que o consentimento da vítima é irrelevante. Tá? Então, é só para abrir esse adendo, né, que as pessoas falam, mas ela sabia. Ok, ela sabia que estaria se prostituindo, né? Não estou dando um exemplo, mas ela não sabia das condições em que a aguardavam esse país de destino. Eu tenho aqui algumas perguntinhas, talvez até já tenham sido respondidas. Quais os principais motivos do tráfico? Que é uma pergunta que a Alessandra trouxe para nós. A Paula trouxe também, assim, pediu, né, mais um pedido, que vocês contem uma história real, dentro da possibilidade, né, do tráfico, que vocês possam mostrar o quanto está próximo da gente. Se vocês puderem, né? Nossa, tem várias. Escolher uma, né, Camis? Vou responder a primeira, a segunda, a Camis conta a história, então. Não sei se foi essa pergunta, tá? Se não foi isso, vou responder. Os motivos do tráfico, né? O que seria, quem predomina, então, é tráfico para fins de exploração sexual e para trabalho forçado, ponto. Porque os motivos do tráfico para o crime organizado é o lucro, né? Porque é muito rentável. Inclusive, trazendo um dado relevante, é que o tráfico humano é o terceiro crime mais rentável para o crime organizado. E isso porque ele é subnotificado, né? Estima-se que existam 40 milhões de pessoas em situação de tráfico humano no mundo, tá? Então, assim, e de 2011 a 2018,
as Nações Unidas, né, a ONU-DC, ele diz que houve um aumento de 40% no número de vítimas. Tendo em vista que são números subnotificados, ainda assim a gente tem um número muito grande de pessoas que estão em tráfico humano, né, em situação de tráfico humano. Então, falar sobre esse assunto é muito importante para que as pessoas também façam denúncia e consigam, né, salvar vidas, porque é isso que acontece. Obrigada. Camila, se você puder trazer um exemplo depois, a gente volta. Vamos, eu vou contar um que a menina foi salva de última hora, assim, de ser traficada. Uma menina com seus 20 e poucos anos, ela entrou num site para aprender idiomas, né? E começou a conversar com um cara que estava morando na Inglaterra. E ela ficou 2 anos conversando com esse cara, fez amizade, se tornou namorada virtual. Ele pegou e falou assim, por que você não vem me visitar aqui na Inglaterra? Aí ela falou, mas eu estou desempregada nesse momento, eu não tenho dinheiro, tal. Ele falou assim, não tem problema, eu te dou a passagem para você vir. Você só precisa trazer o dinheiro para ficar aqui, né? Tipo, aí ela tinha um dinheiro guardado, que ela tinha acabado de ser mandada embora, tudo. E ela falou assim, vou lá, vou ficar 1 mês, 2 meses, já converso com ele há 2 anos, estou namorando online. E aí, quando ela chegou na Inglaterra, que ela desceu, ela foi chamada pela imigração. E aí a imigração pegou e começou a conversar com ela, prendeu ela na imigração e ela falou assim, mas eu tô legal, eu tenho dinheiro para entrar, eu tô correta, eu tô entrando, vou sair, tô vindo só turistar. E aí a polícia da Inglaterra falou assim, não, você está sendo traficada. Ela, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, mostra para mim quem é o seu namorado. Aí mostrou, ele falou, ele é um cara que está sendo procurado pela polícia. No entanto, que ele não foi no aeroporto buscar ela. Ele falou para ela que ele estaria trabalhando e um amigo dele ia buscar ela lá no aeroporto. Ela falou assim, não, mas o amigo E ela dele já tá tinha vindo passagem buscar. comprada para a Holanda. Ela já estava com passagem comprada para a Holanda, ele não sabia. Você tá sabendo que você vai para a Holanda amanhã? Aí ela, não. Aí ela falou, então, porque você tá com uma chegada para cá, uma passagem comprada para cá, e amanhã você está indo para a Holanda. Ela não tinha nem ideia, porque quando ele foi comprar a passagem, ela deu os dados do passaporte dela para comprar. E aí ela ficou a noite inteira lá e a polícia não deixou ela entrar. Aí ela foi mandada de volta para o Brasil. Quando ela chegou aqui no Brasil, que ela foi tentar falar com ele e tudo e tal, ela descobriu que realmente ela ia ser traficada. Ela foi salva porque a polícia desconfiou, porque ela estava entrando num dia e estava já com uma passagem comprada para Amsterdã no dia seguinte. A pessoa romantizou, né? Romantizou. E aí a gente fala, um dos passaportes mais importantes do mundo é o brasileiro. Porque o Brasil é um país que raramente faz guerra com outro país. A gente tem historicamente um papel de diplomacia. O brasileiro não tem cara, a gente não tem traços definidos, que nem quando é um asiático, eles têm uma coisa, um indiano, eles são muito bem definidos, assim, as características humanas dele. O brasileiro não. É um passaporte que entra em qualquer país e o brasileiro não tem cara. A Paula até fez aqui, deu uma continuidade no que você acabou de falar sobre o uso das redes sociais, né? Como eles fazem para encontrar as vítimas, volta na vulnerabilidade, acho que volta na compactação, né? Então foi até a Paula fez esse comentário aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Jéssica falou que em Manaus é comum as tribos ribeirinhas venderem seus filhos aos turistas. Eu não sei, vocês podem trazer algum comentário sobre isso? É verdade, é verdade. Não só vender seus filhos, como também explorar sexualmente, né? Todas as formas. Existe um projeto, né, chamado Proteja, que visa
conscientizar todas as empresas, as transportadoras, para que evite, né, que os caminhoneiros, principalmente, né, que acabam indo até o local, para que eles evitem ao máximo. Eu vou ser muito clara. Só existe o consumo porque existe uma demanda, né? Se a gente tem pessoas que sabe que tem crianças que estão se prostituindo, né? E utilizam desse serviço, né? Que é um crime, né? Enfim. Então existe essa demanda. Então se a gente como sociedade também, né, ajuda, apoia nesse sentido, é porque vai haver essa brecha, né? Então, eu não estou dizendo que, não estou colocando aqui juízo moral de dizer a questão, né, da situação das vítimas, enfim, né, que tem isso também, mas tem que se deixar claro que, assim, se a gente tem demanda para isso, né, se a gente tem demanda, a gente vai ter uma oferta. Então, existe esse projeto que visa conscientizar principalmente as empresas de logística para que alerte os caminhoneiros, né, as pessoas que estão nas estradas, para que, né, faça as denúncias também, para que essas crianças possam ter, né, os seus direitos preservados, a sua integridade, enfim, como pessoa humana. Mas, para além também da venda, existe essa comercialização também, nessa exploração sexual de crianças, né, em troca de comida, em troca de gasolina, em troca de, enfim, uma série de coisas, infelizmente. O norte do Brasil ele tem uma peculiaridade muito grande, assim, né? Porque são regiões muito de alta vulnerabilidade econômica, né? E existe muito essa dificuldade de mapeamento, né? E até de conscientizar de que esse comportamento para eles, embora seja normalizado, não é um comportamento correto, né? Você precisa zelar pela integridade da criança, enfim. Mas, assim, o norte do Brasil ele tem essa peculiaridade muito triste. Mais uma vez, né, uma realidade que a gente não gostaria que existisse, né? Que ficasse só na ficção, não na vida real. E assim, na opinião de vocês, o que vocês acham de uma maneira mais efetiva para elevar a conscientização, no que a gente poderia alertar mais as pessoas? É possível isso? Ou está muito longe da nossa vontade de poder ajudar, alertar? O que vocês pensam sobre isso? Como a gente pode alertar, né? Aumentar essa conscientização do real perigo para o tráfico sexual, o tráfico... Porque eu acho que assim, vai muito mais longe do que o tráfico humano. Vai, claro, todo o envolvimento dos aliciadores, o lucro que eles têm, mas o tráfico de drogas, acho que é tudo muito... É uma linha muito tênue, né? Então, une tudo e a gente tem, acho que, o dever de estar alertando as pessoas, de estar elevando a conscientização para que as pessoas enxerguem isso de uma maneira mais clara, né? Quando a gente fala do tripé do crime, né, que é utilizado em várias áreas, enfim, a gente fala onde a gente pode trabalhar, né? Que, inclusive, o Libertas nasceu com esse intuito, né, da prevenção, de alertar as pessoas sobre os riscos do tráfico humano. Então, quando a gente fala do tripé do crime, a gente fala do agente motivado, que seria, no caso, o aliciador ou o próprio traficante, né, o agente motivado. A gente fala do ambiente propício e a gente fala da vítima em potencial. Então, se a gente trabalha na vítima em potencial, que são as pessoas, né, nós, os seres humanos, né, que é a comercialização humana, enfim, se a gente trabalha na prevenção, alertando as pessoas de que é uma realidade presente, que está próximo, né? A gente citou, a Camis trouxe um exemplo de um aeroporto, mas também existe o tráfico humano interno, né? Que, por exemplo, essa exploração sexual dos seus filhos, dos seus sobrinhos, né? Da comunidade, das crianças, dos adolescentes da comunidade, é uma forma de exploração sexual também e é caracterizado como tráfico. Se você está coagindo, se você está ameaçando, está usando de força, você está traficando, você está obtendo um lucro com aquele ser humano, né? E tem para fins de mendicância também, que aqui nas grandes capitais é uma das finalidades mais comuns do tráfico também. Então, respondendo essa pergunta, como a gente pode fazer, né, evitar para que isso aconteça, fazer as pessoas entender que isso está muito próximo de nós,
tá? Existiu um relato também de uma moça que estava num espaço de shows aqui, num show de uma banda internacional, e ela estava sozinha, e ela foi comprar uma bebida, né, num local X, dentro do espaço, e uma menina, né, já abordou essa moça enquanto ela estava comprando a bebida dela, e perguntou, né? Começou a puxar assunto. Sempre. O modus operandi é muito padronizado nesse sentido, tá? Quando o aliciador ele captura sua vítima no ambiente, né? Um ambiente propício, né? Que são os ambientes onde tem muitas pessoas, onde quase ninguém está prestando atenção em você. Então essa moça se aproximou, perguntou um pouco dessa outra que estava comprando bebida. E aí perguntou se ela estava sozinha. Obviamente que ela já estava de olho nessa moça há muito tempo. Que isso fique muito claro, né? Porque o aliciador, ele olha todo o ambiente antes, tá? Uhum. E ela começou a fazer perguntas. E essa moça, né, que foi comprar bebida, que estava sozinha, ela achou muito estranho, né? A possível vítima. Ela achou muito estranho. E essa outra estava querendo tirar ela de dentro desse espaço de toda forma. Né? E chegou as amigas super alegres, contentes, descoladas. E estava convidando ela para ir para o barzinho depois daquele show. Enfim, o que essa moça fez, né? Essa potencial vítima fez? Ela saiu, ela disse, eu vou com vocês, né? Ela muito esperta, falou, eu vou com vocês, mas eu vou no banheiro antes, então me encontra aqui, fiquem aqui que eu já volto. Como era um espaço muito grande, o que ela fez? Ela pegou, ela se desvencilhou dentro da multidão, saiu do local onde ela estava e acabou se perdendo desse grupo. Né? Ela disse que depois de um tempo ficava mudando de lugar toda hora, e na hora de ela ir embora, ela avisou para uma amiga dela, né, falando o que tinha acontecido, e que ia pegar um táxi, enfim. Então, o que aconteceu? Ela percebeu a movimentação estranha, né, tudo isso, e acabou se safando de uma situação de um possível aliciamento ali, né? Essas amigas alegres, chamando para ir para outro espaço, enfim. Tô falando que é um modus operandi comum porque isso acontece em aeroportos também, né? A gente já teve relatos de brasileiras que estavam em aeroportos e que estava fazendo uma conexão, né, esperando o próximo voo, e aconteceu uma ação bem parecida. Então, como a gente fala do tráfico humano, alertando que ele existe, que ele está perto de nós, né? E esse tipo de informação a gente tem que passar sempre para as pessoas. Não é uma realidade tão distante assim, tá? Ele está no nosso dia a dia. E a gente, como cidadão, a gente tem uma responsabilidade muito grande também em trabalhar nessa questão de enfrentamento. Perfeito. Camila, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é porque assim, a gente tem uma coisa muito de ambientes que a gente acha que está seguro, né? Que nem aeroporto é um ambiente que você se sente seguro, porque tem tantas câmeras, tantos policiais, e é o local onde a gente mais se sente seguro, é onde eles mais agem. É um grande show, que, tipo, você tá dentro de um show, de um festival de música, que você tem policiais, você tem tudo, você tá cercado de pessoas, você se sente segura. E é nesses ambientes que quando a gente se sente segura, a gente baixa a guarda, né? E nesse baixar a guarda é que ocorre o crime. Outra coisa que eu queria complementar é o quanto informação a gente dá nas redes sociais, né? Porque o aliciador, ele vai ter que achar muitas vezes o seu tendão de Aquiles, né? Que é a parte que ele vai te lubridiar, vai levar você no papo até ele conseguir te traficar. Lembrando que as pessoas, muitas vezes, quando são traficadas, elas vão com as próprias pernas, elas não são capturadas, que nem na época da escravidão. Mas, conforme a gente vai dando informações nas redes sociais, ele vai descobrindo mais de você e os seus pontos fracos. Então, é algo que, assim, cuidado com o que você posta. Quando você, principalmente nós mulheres, que quando vai viajar sozinha, né? Aí somos um alvo perfeito, porque até alguém dar falta da gente em algum lugar vai demorar. Não postar na hora, né? Que você está em tal local e marcar o local. Aquela coisa de tipo, estou aqui na Torre Eiffel, tirar foto ali. O aliciador já pegou na sua hashtag ali que você é uma vítima potencial. Aí ele já vai para onde você está e já vai começar a te seguir. Então, eu acho que as redes sociais, ela é um advento que trouxe muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo ela trouxe muita insegurança para a sociedade. Então, eu acho Tem que tomar muito cuidado. Temos que tomar cuidado com as informações que colocamos nas redes sociais. Perfeito.
Eu vou fazer aqui tem uma pergunta, eu acho que é Josi o nome, se não for, você me desculpe, me perdoe. Tô falando, sabemos que existe lei no combate ao tráfico humano. A pergunta é, essa lei tem sofrido algum retrocesso ou progredido nesse tipo de combate? Vocês têm algo assim para trazer para a gente? Assim, a lei brasileira, né? Ela é, se eu não me engano, assim, acho que ela é de 42, aí ela em 82, quando teve a Constituição, em 88, 89, teve a Constituição, ela foi reformulada, e em 2006, porque quando teve o Protocolo de Palermo, que regularizou, né, que foi em 2000, porque a gente tem que ver que a lei de tráfico humano, ela é muito nova, né? O Protocolo de Palermo é do ano de 2000. Em 2006, ela foi acrescentada, se eu não me engano, mais um verbo do que era considerado tráfico humano. A gente teve essa parte de mensurar o tráfico humano, começar a fazer relatórios somente a partir de 2006, que teve o primeiro relatório nacional sobre tráfico humano. Lembrando que o Brasil assinou o Protocolo de Palermo em 2000 e o Brasil só começou a ter mensuração de crime, de ter dados a partir de 2002 e 2003. Então, é algo que assim estava evoluindo. A gente tem um relatório de 2006 e depois teve um relatório que saiu aqui também do Brasil pela Justiça Brasileira, pelo Ministério Público, em 2016, se eu não me engano. Foi o último, e aí provavelmente deve ter um logo. O que aconteceu é que, assim, a partir de 2008 começou a ter algumas ações, aí a gente fala de ações de governo mesmo, então o governo ele começou a assumir que, ok, são a realidade, né, e começou a fazer o que a gente chama de ações, né, muito mais voltado para a área da justiça, né, então tem uma questão muito próxima de, quando a gente fala de tráfico humano, a gente sempre vai achar relatórios, de fato, do pessoal da área jurídica, né, das leis, enfim. Então, assim, o Protocolo de Palermo foi um documento recente, se a gente pensar que tem menos, né, de 21 anos para falar de tráfico humano, e é um crime muito antigo. Então, ele foi internalizado aqui no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 5.017 de 2004. Ou seja, 4 anos depois, esse decreto ele entrou. Então, o que ele falava nesse decreto? É que a gente tem que entender que o tráfico humano ele é dividido em 3 linhas. Então, a gente tem a questão da prevenção, que é falar sobre o assunto, dizer que ele existe, ensinar formas de que essas pessoas consigam se defender, né, que sabe que esse crime existe, enfim. A gente tem a questão da repressão do crime, ou seja, quando a pessoa já está em situação de tráfico humano, quando a gente pode agir, né, que seria o que a gente chama comumente de resgate, e a outra parte que é a proteção às vítimas. Então, o decreto lá em 2004 ele já falava da questão de proteção às vítimas, porque ele sabe que às vezes a situação que impacta diretamente para que essa pessoa se mantenha em uma situação de tráfico humano às vezes chantagem, coação, enfim. Então, ele entrou como um decreto, né, um decreto de 5.017 de 2004, e ele virou uma lei, um outro decreto em 2016, que aí caracterizou e sofreu alterações, o que a Camis disse, somente em 2016, ou seja, a gente demorou 12 anos para atualizar as nossas leis. Então, aí ficou o decreto 13.344 de 2016. Desde então, desde 2018, nenhuma ação de governo, ou seja, do Estado brasileiro, tem sido tomada nessa frente, tá? Então, é importante falar que esse enfrentamento ao tráfico humano, ele evoluiu durante esse processo, né? Pense que de 2000 até 2016, e que em 2018 esses comitês, né, essas integrações, esses documentos de enfrentamento ao tráfico humano, ele não avançou desde então. Então, a gente não existe hoje nenhuma ação efetiva de enfrentamento nesse sentido. Existem ações da sociedade civil que estão fazendo esse trabalho, né, de prevenção, de alertar as pessoas dos riscos do tráfico. Sim. Eu estou aqui lendo alguns comentários, o pessoal fica assim, bem, né, chocado com o assunto, porque é um tema muito relevante, muito próximo mesmo. A Suane aqui, que infelizmente não conseguiu entrar, né? Uma pena, a gente vai fazer novamente, a gente tem muita coisa para trazer.
Ituane, fique à vontade se quiser fazer algum comentário, eu leio aqui. Faça a pergunta para as meninas. Faça a pergunta difícil, tá? Por favor. De fato, eu tentei até incluí-la aqui e, de fato, o Instagram não me permite incluí-la aqui. Então, acho que pode ter sido alguma coisa do Instagram. Fazer, algum teste, porque aqui não me aparece nenhuma opção de adicioná-la. Eu também tentei incluir e não consegui aqui adicionar. Aqui, deixa eu ver aqui, tema muito delicado, o Francisco trouxe, né? Delicado e sério. Meninas, vocês estão arrasando. A Jéssica, novamente, né? Nossa, não tem como saber casos 2 anos, bizarro. É que eu fui pulando um comentário ou outro aqui, das redes, as redes, né? Mais uma vez, trazendo que as dicas que não devemos postar para não ser alvo, principalmente os jovens, né? Ilha do Marajó, que há casos horríveis, a gente fica sabendo, né? Ao tráfico humano, tráfico infantil. Eu não sei se vocês quiserem trazer também esse assunto. Deixa eu ver aqui mais um comentáriozinho da Jéssica, inclusive na região ali de Manaus, porque por um outro comentário eu entendi que a Jéssica foi voluntária lá. Em Manacapuru, e região dos políticos, os políticos estão envolvidos, eles mesmos compram crianças, é triste demais, fazer ação social lá, e era de partir do coração, realmente. A gente, assim, fica surpreso de imaginar que existem pessoas que são capazes de agirem dessa maneira. A gente tem que pensar que o tráfico humano rende por ano para uma rentabilidade melhor do que muitas ações, né? Mais de 30, se não me engano, 32 bilhões de dólares ao ano. E tem muita gente, e existem empresas envolvidas. Em outubro do ano passado, teve um movimento internacional, né? Com várias frentes, porque quando a gente fala de ONU, né, ela tem um trabalho tanto com a Polícia Federal, Interpol, FBI, tudo junto, e foram indiciadas 8 pessoas aqui no Brasil, né, em relação ao tráfico humano. E um deles, que é um dos maiores absurdos, foi um prefeito de Minas Gerais, de uma cidade de Minas Gerais, que ele foi indiciado por tráfico e ele ficou com a tornozeleira eletrônica e ele assumiu em 2021, se eu não me engano, foi esse ano, ele assumiu como prefeito. Nossa, é impressionante, né? Assim, eu acho que dar um atestado de incompetência, né? De lei para chegar a um ponto desse. Né? Eu acho que a gente tem que exigir cada vez mais, cobrar, mostrar, porque a gente não saímos da cegueira, né? E vamos cobrar, vamos atrás para assim, eu acho que para você ver como isso é tão próximo da gente, que ano passado teve bastante casos que foi denunciado de tráfico humano, que foi o caso daquela mulher que ela casou forçada, né? E ela era a empregada de uma família. Ela era traficada, ela não tinha salário, ela morava, né? E ainda roubavam o dinheiro dela e provavelmente fizeram ela casar forçadamente com uma pessoa para ficar com a pensão do tal tio. Ela foi uma vítima de tráfico humano. E não é tão longe, a gente está falando de Minas Gerais. Em São Paulo, a gente teve aquele caso de uma senhora também trabalhando que os vizinhos denunciaram em São Paulo e a mulher era uma filha de uma bambambam da Boticário. Da Boticário não, da Natura, se eu não me engano, da Boticário, ou da Avon, não lembro. Também foi caso de tráfico humano. E quando a gente vai para o Brás, em São Paulo, a gente tem muitos casos de pessoas que estão sendo traficadas para trabalho escravo, que é muitos bolivianos, muitos venezuelanos, que entram, às vezes, como refugiados e chegam aqui e se tornam traficadas e ficam nessa vida, assim. E muitas vezes ela recebe um salário extremamente miserável, né? Aí não vive em condição análoga e você não consegue tirar essa pessoa dali porque ela não consegue se enxergar como uma pessoa que está sendo traficada. A situação bem difícil mesmo.
É importante reforçar que o Brasil, ele é um país que ele é visado, obviamente, né? As mulheres, principalmente brasileiras, são visadas para fins de exploração sexual, mas o Brasil também recebe muitas pessoas, né? E tem dentro do seu território pessoas que estão em situação de tráfico humano. Gente, vamos trazer questões, né, recentes, né, até para exemplificar. Existe uma questão muito forte lá em Roraima, ali, com os venezuelanos, por exemplo. As mulheres venezuelanas, já foi feito um relatório recente de mulheres venezuelanas que estavam sendo exploradas sexualmente em situações de tráfico humano. Né? Então, a gente tem, dentro do nosso território, para além, né, do já sabido, dos casos não só dos bolivianos, mas também dos paraguaios que estão aqui na situação, né, em São Paulo, mas também dessas mulheres que estão, né, que saindo tá numa situação de guerra, na Venezuela, enfim, de conflitos internos, e que buscam uma nova vida, uma boa vida, aqui, né, uma mudança de perspectiva e acabam sendo vítimas do tráfico humano. Por isso que quando a gente fala um pouco de tráfico humano, falar de imigração é sempre algo muito correlato, né? Porque essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade, então o crime organizado já fica de olho, né? Porque sabe que essas pessoas estão em uma situação de total desespero, né? Então, às vezes, você trabalhar, né? O mais triste é que, às vezes, você trabalhar 18 horas por dia, né? Confeccionando peças, ganhando o mínimo, às vezes é melhor do que a situação de que você se encontrava no outro país. Então, então a gente reduz, né, isso? Não, porque essa pessoa também está em situação de exploração, né? E existe uma questão também social envolvida, né? Porque a gente fala que o tráfico humano ele é uma teia. Então tem vários setores conectados. Então, quando a mídia vai falar de uma mulher que foi resgatada em situação análoga à escravidão, a mídia hoje ela não consegue assimilar que é uma situação de tráfico humano. E quando a gente tem a gente conscientiza, a gente fala, ó, esse tráfico humano, né? Isso, as pessoas já ficam alerta, olha, tá aqui perto de mim. Quando a gente fala, tráfico humano, tráfico de pessoas. Então tem essa questão também, né? Às vezes se mascara com outros crimes, né? Outras irregularidades, outras coisas, e a gente acaba descaracterizando e não entendendo que é um caso de exploração do outro ser humano, de um tráfico humano. Voltando aqui um pouquinho aos comentários. Meninas, parabéns pela explanação do tema. Esse assunto precisa ser mais falado, levando informação, pois só assim vamos combater. Mais uma vez, eu espero que esteja certo. É Josi, tá? Que fez o comentário. A Paula aqui, amigas, o que podem fazer para ajudar outras amigas? Né, se vocês quiserem falar novamente, porque a gente já trouxe isso um pouquinho. Eu gosto muito de falar, assim, principalmente, eu adoro viajar, a Tiane também, né? A gente não está podendo viajar por causa da pandemia. Quando você vai viajar, principalmente quando você passa em imigração, essas coisas, sempre fala, se perguntarem para você assim, tem alguém te esperando lá fora? Sempre fala que tenha, mesmo que não tenha. Fala assim, meu pai está esperando lá fora, meu primo está esperando. Porque você, a partir do momento que alguém está te esperando, a vítima vão dar a falta de você muito mais rápido, né? Então, porque assim, o crime, ele tem como ele gera muito dinheiro, ele está envolvido em todas as camadas sociais, inclusive dentro de ambientes que é dentro de aeroporto, de rodoviária, de porto. Então, se você fala assim, tô viajando sozinha, perguntando, tá viajando sozinha? Você vai ficar em que hotel? Ninguém vai estar te esperando. Se ele te raptar por ali, te traficar ali, até alguém sentir a sua falta, já deu tempo dele fazer o que ele quiser com você. Então, sempre quem tem alguém esperando, se você não sair, se você não chegar em tal horário, vão te dar falta e vão acionar. Então, a gente sempre fala isso. Sempre que você for viajar, alguém perguntar para você se alguém está te esperando, se tem alguém contigo, minta. Fala que tem alguém, fala que seu primo está te esperando, teu amigo está te esperando em tal local, porque isso é um jeito de você tentar se manter um pouco mais segura. E uma palavra-chave também, né, que a gente sempre fala, né? Um código restrito entre, sabe, uma palavra que você fale para outra pessoa, consiga incluir dentro de uma conversa. Porque às vezes, o que acontece também? A própria rede do crime organizado, ele deixa você fazer um contato com essa pessoa, né? A outra vai dizer que você está bem, né? Até para eles terem até mais tempo. Então,
Combine uma palavra, né, um código interno com alguém, né, que você faça um contato, e essa pessoa já saiba do que você está falando. Porque se essa pessoa consegue alertar, dizendo que está acontecendo alguma coisa com você, né, incluir nessa conversa, o alerta já fica dado. Então, tem tempo para que você possa, que a outra pessoa que está na outra ponta consiga pensar em formas de buscar ajuda para você. Perfeito. Mais comentáriozinhos aqui do Francisco. Live incrível, tema impactante, sério. Parabéns, Kátia e meninas. A Bruna aqui, parabéns, meninas, trazendo informações super importantes. Aí tem aqui mais uma. A vereadora Tininha. Parabéns, meninas. Obrigada por abordarem um tema tão pertinente e tão pouco falado. É o que eu falei, a gente tem que vir mais vezes. A Suane, da próxima, vai ser a protagonista. Eu fico só de espectadora. Eu até vou pedir novamente desculpas, gente. É a primeira vez que eu faço a live com mais de 2 pessoas. Não consigo visualizar aqui nenhuma ferramenta para adicionar a Suane, uma pena. Mil perdões, Suane. Aqui, Francisco, mais uma vez, uma aula excelente, estou aprendendo muito. Sim, Josi, que meninas arrasando. Meninas que fazem intercâmbio têm riscos, são alvos? Tem. Muito, muito. São bem visadas, inclusive, né? Muito visadas. Quando a gente, agora trazendo um pouquinho dessa visão, né? Vamos falar de intercâmbio, de um pouquinho de relações internacionais nesse quesito, né? Quando você está fora do seu país, né, é importante que se tenha em mente que você está dentro de um ordenamento jurídico diferente do seu. Lá você é visita, né? Lá você obedece às regras da casa. Por isso, só por isso, você já tem que prestar atenção 2 vezes a mais, né? Porque lá você é a visita. Ponto. É isso. A mulher brasileira, é um reflexo de uma hipersexualização que vem desde o período colonial. Então, é comum que as brasileiras sejam, inclusive, tem uma página aqui no Instagram, né? Não estou recebendo nada para falar isso, mas Brasileiras Não Se Calam, que são relatos de mulheres brasileiras que falam os diversos preconceitos, né, e violências que elas são submetidas diariamente só por serem brasileiras. Então, quando você fala que você é brasileira, né, as pessoas automaticamente já colocam você dentro de um quadro, né, hipersexualizado, enfim. Então, assim, o que a gente sempre sugere? Não dê informações de onde você está. Tente, quando você fizer uma live, né? Não estou dizendo que você não deve fazer suas lives, você vai postar. Tenta postar quando você já estiver em casa, né? Ficar segura dentro do ambiente, né? Ou do hotel que você estiver. Evite também expor-se a risco, né? Eu não conheço a pessoa, tá me chamando para, sei lá, para tirar foto, não sei para onde, tirar uma foto, estar numa situação de risco, não vá, assim, né? Mantenha um pouco o mínimo de segurança, né, que você consegue ter dentro desses territórios. Estou falando fora do Brasil, mas dentro do Brasil vale a mesma coisa. Mas aqui fora, a sua vulnerabilidade, ela aumenta, né? A sua rede de apoio, ela está distante, né? Então, tomem muito cuidado, né, com as informações que você divulga. Perfis abertos, tenta não fazer live, né? Cuidado com as hashtags que você coloca, porque as hashtags que você coloca para o crime organizado é muito interessante, ele vai mapear você, né? Se o seu perfil está aberto, ele vai te mapear. De fato, eles mapeiam, né? A gente vive falando muito que a própria vítima ela acaba se entregando, mas ela não se entrega porque ela está ciente dos riscos que ela está correndo. Ela está se entregando porque ela não sabe que ela está sendo aliciada ali, né? Que ela faz parte de todo um jogo de captura, porque o ser humano é o negócio da rede. Uma das coisas que também, assim, principalmente quem vai fazer intercâmbio, uma coisa que você pode fazer, não quer dizer que o consulado ou a embaixada brasileira vai passar por cima da lei do país que você está. Mas você pode se cadastrar, tipo, estou indo fazer um intercâmbio em tal país, eu posso ligar para o consulado e informar assim, ó, eu gostaria de deixar os meus dados, né, e telefone de emergência, que eu estarei morando em tal lugar, de tal época a tal época.
Porque aí o consulado brasileiro consegue ter um controle de tipo, se acontecer qualquer coisa com você, ou que a sua mãe não consiga falar com você, ou alguém não consiga, você pode ligar para o consulado brasileiro e falar assim, olha, minha filha, não sei o que já está cadastrada aí, ela não responde, aconteceu alguma Onde? coisa. Eles podem ajudar, não quer dizer que eles vão fazer isso, tudo. Mas eles têm a noção de, tipo assim, eu tenho esses brasileiros neste país, morando neste local, que isso também serve de ajuda para casos de que a gente fala sobre desastres naturais. Sim. Porque aí ele sabe exatamente, tipo assim, olha, aconteceu isso, eu tenho quantos brasileiros em tal ambiente? Tanto, então, eu vou saber quantos brasileiros podem estar sofrendo. Então, principalmente dependendo do país que você for, que tem uma legislação ou uma lei muito machista, onde a mulher não tem voz, é muito importante quando você vai morar nesses países, em algum lugar, você avisar o consulado brasileiro falando, olha, estarei morando ou visitando este país dessa época até essa época, que tem que dar entrada e saída, e estarei neste endereço. Eles podem fazer isso, eles podem ajudar. Lembrando, o consulado brasileiro não vai intervir sobre a legislação de um outro país. O máximo que pode acontecer é do Brasil falar assim, olha, podemos conversar, podemos tentar achar um comum acordo, mas a soberania do país é daquele país. O consulado brasileiro está naquele local como visitante também. Ele tem que seguir todas as regras e legislação daquele país. Meninas, infelizmente estamos indo para os minutinhos finais. Temos aí coisa de uns 4 minutinhos. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, eu mais uma vez agradeço em nome de todo o grupo. Espero revê-las novamente. Aí da próxima vez, a Suane à frente. Né? Hoje foi uma tentativa de fazer as 4. Eu ia ficar só aqui assessorando, apoiando. Acabei mediando. Mas foi maravilhoso participar aqui junto com vocês. Aí vocês têm 3 minutinhos agora para fazerem as considerações finais. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Esse tipo de espaço, né, que a gente está tendo para falar sobre o tráfico humano, ele é muito importante, sim, porque as pessoas às vezes elas não sabem dos riscos que elas correm, né? A gente até fica brincando isso no sentido de dizer que as pessoas não sabem que correm risco, né? E como elas correm riscos, enfim. Então, assim, agradecer o espaço, esse tema é muito importante. E falando algo que a gente não falou, mas é importante também, eu até vou recapitular. Se você souber de casos de pessoas que estão em situação parecida, análogas à escravidão, ou que, né, depois de tudo que a gente disse, liga no 100, diz que 100, você pode fazer sua denúncia anonimamente, ou 180, também que é o canal de denúncia. Tá? Procurem esses canais, tá? Porque é muito importante, porque esse apoio da sociedade civil é muito, muito relevante. Só assim que a gente vai conseguir, de fato, o meu sonho, né? O meu sonho de princesa é que erradicar, né? Eliminar todo esse mal, enfim. Mas a gente reduzir esses danos e salvar vidas, né? Porque a gente salva vidas. Então, denunciem, repassem essas informações sempre que vocês puderem, que é muito importante. É muito, muito importante e pode salvar muitas vidas. Eu só quero agradecer também pelo espaço da gente poder estar falando sobre isso. Conversem, gente. São assuntos que devem ser discutidos na mesa do almoço, às vezes, né? É pesado, mas tem que ser conversado. E, por favor, divulguem o nosso projeto, que a ideia do Projeto Libertas é chegar nas escolas, é chegar o máximo possível na sociedade civil para tentar prevenir, né? Prevenir as pessoas de serem traficadas. As adolescentes, né? Que a gente sempre fala das adolescentes que estão aí nesse mundo cada vez conectado. Isso não é negativo, mas a gente tem que tomar cuidado, né? De como esse processo acontece, porque é muito relevante. A gente tem uma página, né? Que é o Projeto Libertas, que é onde eu tô falando agora. Projeto Libertas, nosso contato está lá. E vocês tem um e-mail também. A gente é um projeto recente, como a gente contou, mas estamos super à disposição para trocas e conversas. E falem de tráfico humano, divulguem essas informações, porque é muito relevante, né? Muito, muito importante. Meninas, com certeza a gente vai ter outros vários bate-papos aqui.
Aí eu prometo que na próxima eu vou estar melhor preparada. Ajudar vocês na maneira que a gente puder aqui, divulgando, apoiando o projeto. Libertas, né? Não é Libertas, é Libertas. Não, Libertas. Vamos apoiar. É do latim. Divulgar. E muitíssimo obrigado mais uma vez por partilhar com a gente todo esse conhecimento de vocês. Só temos aqui elogios, parabéns, meninas incríveis. Uau, passou rápido, realmente. Passou rápido, também achei, passou muito rápido. Também. E tinha mais coisas ainda, né? A gente ficar 2 horas, tem mais coisas aqui para conversar ainda. Aí a Paula fez aqui outro comentário, segue a gente no Insta. Bom, gente, vocês são muito queridas. Aqui eu só vejo um monte de coraçõezinhos. Eu acho que você tem muita propriedade no tema, né? E vamos abordar cada vez mais. Vamos, sim. Tá bom? Meninas, eu agradeço. Passou muito rápido mesmo. Olha, estamos cravando 1 hora agora de live. E vamos dar uma continuidade nesse assunto que merece nossa atenção. Tá bom? Agradeço o espaço, gente. Boa noite, cuidem-se. Boa noite. Obrigada, Beijo. fiquem bem. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, Tchau, tchau.